beleza? Engenheiro Daniel na área e estamos dando continuidade a esse módulo de termofluidos, beleza galera? Continuando ainda na parte de mecânica dos fluidos, nessa aula separada de teorema de Steve, se você quiser chamar, de vasos comunicantes, tá? Tem muito material lá no Drive que você pode olhar, tem muita aula, tem aula lá, tem livro, tem PDF, tudo isso lá, né? Assunto muito tranquilo. Fiz essa aula aqui, né, por fora, vasos comunicantes, que também é do teorema de Steve, para a gente abordar duas novas abordagens que o CPCM cobra sobre o teorema de Steve, que eu acho que merece total importância para cá. Beleza, galera? Então, a aula super tranquila, beleza? Matéria aula no Drive. Então, bora para o que interessa, que é o conteúdo. Então, galera, o teorema de Steve não vai mudar, vai ser aquela mesma sacada que ele teve antes. Lembra qual foi a sacada? Tá aqui, ó, em dois pontos que tem a mesma altura, tá no mesmo líquido, o líquido tem a mesma densidade, consequentemente os dois têm sim a mesma pressão. Então lembra lá que a gente estudou o que? Com esses dois peixinhos aí clássicos aí, né? Cirurgião Tapela e o próprio peixe palhaço. Vocês já devem conhecer eles muito bem. Eles estão aqui, ó, na mesma altura, ó. Se eu falar aqui que aqui é o ponto A e aqui é quem é o ponto B, eu sei que P de A, galera, é igual a P de B, pelo teorema de Steve. Só fica ligado no que? Entre a diferença entre, né, teorema, a parte de pressão absoluta ou pressão atmosférica, tá? Nesse caso aqui, a gente não vai considerar a pressão atmosférica, porque a pressão atmosférica está dos dois lados, né? A mesma coluna de água mais a coluna de ar, que está aqui na cabeça do peixe A, está na de B também. Então meio que vão sendo lá. Então aqui ficaria normal para a gente calcular aqui a pressão dos dois. Os dois têm a mesma pressão, que é muito parecido com esse outro tipo de vaso aqui, ó. Agora a gente entra de fato em vasos comunicantes. O que são vasos comunicantes? São vasos que estão se comunicando, basicamente isso. Tem aqui esse orifício aqui, que é esse tubo, que ele está aqui, ó. Estão compartilhando o mesmo líquido. Nesse caso aqui é exemplo de água, tá? Né? Eles estão compartilhando e olha só, esse ponto aqui, ó, que é o ponto A, e eu tenho aqui o ponto B, ponto C, ponto D. Eles estão o que? Na mesma altura, tem o mesmo líquido, então o que? Pelo teorema de Steve, tem sim a mesma pressão, beleza? Independente de que? Do formato, como está aqui, essa é a maior sacada, né? Lembra lá que a gente calculou lá na pressão hidrostática que não depende da área do objeto, depende do formato que tem, nesse caso aqui, para a gente discutir sobre pressão. Só que agora, a vasos comunicantes, galera, eu fiz essa gambiarra aqui só para a gente dar uma brincada, é o seguinte. O que é que pode acontecer? Eu posso pegar aqui, ó, pegar um líquido aqui, ó, um líquido immiscível, um líquido que não se mistura, no caso com a água, que é esse líquido que está aqui, e vou jogar ele aqui dentro, ó. Aí vai acontecer o que? Vai acontecer, ele vai fazer aqui, vai se juntar aqui, seu formato aqui, e o que é que acontece de fato? Esse líquido, galera, ele tem uma densidade, né? Densidade é o que? Densidade é massa sobre volume. Ele vai exercer uma pressão aqui em cima do líquido, não vai? Vai exercer uma pressão em cima do líquido e ele vai empurrar a água para baixo. Estou exercendo uma pressão aqui, ele vai empurrar a água para baixo. Por ser um vaso comunicante, essa água aqui vai subir, nesse caso aqui, né? Vai ocorrer um deslocamento aqui. Não sei exatamente de quanto, porque a gente não mediu aqui quanto de líquido a gente colocou, mas vai ocorrer um deslocamento que nessa parte aqui, opa, olha o spoiler, o líquido vai subir. Show! E qual é a sacada? Como é que funciona as questões de CP100? Ele quer saber qual é a densidade. Qual é a densidade desse líquido aqui, ó, amarelo? Quanto foi o deslocamento dessa altura aqui? Como é que a gente descobre, galera? Mesmo princípio, olha só, princípio teorema de Steve aqui, ó. Princípio diferente teorema, né? É teorema de Steve, né? Então, olha só, esse ponto aqui, ó, nesse caso aqui, se a gente tivesse traçando uma reta aqui, seria mais ou menos aqui, ó. Seria esse ponto aqui. Digamos que eu soubesse essa altura aqui, ó, a questão tivesse me dado essa altura, e eu também sei essa altura aqui do líquido, desse líquido aqui, immiscível aqui. Essa altura aqui, esse H aqui, vamos chamar de H de B, e aqui H de A, de água, né? A de água. Como é que eu faço aqui? Mesmo esquema, tá, galera? Eu sei que, ó, P de A é igual a quem? É igual a P de B. Só que quem é P de B? P de A. Lembra da pressão hidrostática, né?
Rho de A vai ser igual vezes quem? Vezes a gravidade, vezes a altura de A. Aquela altura ali que está, ou foi deslocada ali, que a gente sabia a altura inicial aqui, agora consegue saber também o deslocado ali, dependendo dos dados da questão. Aí agora, Rho de B, vezes quem? A gravidade, vezes a altura de B. Show? Com isso aqui, galera, olha só, a gravidade para os dois é o mesmo, né? A gravidade não muda. Se a gravidade não muda, eu corto. E aqui eu fico somente com Rho de A, vai ser um P, né? Rho de A vezes a altura de A é igual ao Rho de B vezes a altura de B. E as questões giram em torno disso aqui, galera. Questões muito parecidas com questões de ensino médio. Aplicação de fórmula direta aqui. Ele vai dar a densidade ou ele vai dar as alturas e você joga aqui nesse sisteminha aqui e descobre de forma muito simples. Por isso que os materiais que estão lá na plataforma parece não são materiais de ensino médio, porque essas questões que envolvem esse teorema de Steve são assim, tranquilas. E o CPC aborda também dessa forma, tá? Não tem muito para onde fugir, né? Lembra que ele pode mudar a abordagem aqui. Em vez de um peixe, pode colocar um submarino, algo mais voltado para a marinha, algo mais prático, como ele vem fazendo nos últimos anos, né? E tem outro tipo de abordagem, galera, vou até mudar a imagem aqui para cima, que é essa clássica aqui também, ó. O CPC já abordou esse tipo também. Que em vez de eu colocar um líquido, eu colocar uma massa. O líquido é uma massa, né? Mas eu colocar aqui, ó, coloquei uma placa metálica aqui, digamos que a massa seja desprezível, e eu coloquei um cubo de massa X em cima dessa placa. E o que é que vai acontecer? A massa vai exercer uma força nesse líquido, né? Que força é essa? A força peso, né? Essa massa aqui vai exercer a força peso em cima desse líquido. Consequentemente, vai o que? Existir uma pressão. Lembra da pressão? A pressão é quem? Força sobre área, né? Pressão é força sobre área. E ele vai existir justamente esta pressão aqui em cima desse líquido, que também vai deslocar, no mesmo esquema daqui, vai deslocar o líquido para cima, nesse caso aqui, até ele ficar estável, né? A gente está tratando de hidrostática, teoricamente, né, a água no seu estado estático. Então, só que, e como é que eu calcularia aqui? Também é o princípio de teorema, no que eu estou falando princípio direto, também é o teorema de Steve, galera. A pressão aqui, ó, nesse ponto exatamente acima da água e abaixo da placa, tem a mesma altura, digamos aqui, nesse ponto aqui, ó. Então esse ponto de A aqui seria chamar ponto de B. Então deixa eu colocar outra caneta. Como é que ficaria aqui, ó? Eu sei que pressão de A é quem? Pressão de A é Rho vezes Rho de A vezes a gravidade vezes a altura de A, que ele está localizado a altura em relação à superfície, tá? Fica ligado. Não é altura para baixo não, pelo amor de Deus. Altura de A. Qual é a pressão desse ponto aqui, galera? É força sobre área. Porque está existindo justamente uma pressão aqui exercida por essa área aqui. E que área é essa? Essa é a maior sacada desse tipo de questão, tá? Você precisa ficar atento. A área é o cubo, galera? Não. Não, senhor. A área não é o cubo. É a placa que está abaixo do cubo, tá? Porque eu coloquei o cubo em cima da placa. Então o que é que está acontecendo? A minha pressão ali está sendo dividida igualmente ali em relação àquela área ali, né? Vai exercer uma pressão ali igualmente em todos os pontos naquela área. Então esta área daqui, neste caso específico, não é o do cubo, vai ser dessa placa aqui, tá? Porque se eu colocasse o cubo aqui, dependendo do cubo, o cubo ia afundar aqui e exerceu pressão nenhuma, né? Então quem está exercendo pressão aqui nessa placa que tem uma densidade, né, teoricamente menor do que a desse líquido, está exercendo a pressão, o líquido está subindo. Então a gente calcularia aqui a densidade, digamos assim, poderia ser a densidade disso aqui através dessa fórmula aqui. Quisesse calcular qual a altura aqui, ó, que deslocou também, quisesse calcular qual foi a força. Nesse caso aqui, a força nesse caso aqui vai ser quem? Massa vezes aceleração, né? Força peso que está agindo aqui. E a área da placa. Show, galera? Então esses são os tipos de abordagem, são simples, muito tranquilo, de vasos comunicantes, vasos que se comunicam, tá? Vasos que estão interligados. Então bem tranquilo de a gente estudar isso aí. E tem muitas questões sobre isso, tá? Tem questão teórica, tem questão prática das três abordagens. Olha só essa questão aqui, uma questão
que eu considero, dá para fazer por cálculo, mas eu considero teórica, não tem nenhum número aqui e dá pra gente sacar só com a teoria. Olha esse tipo de questão aqui que já caiu, pode cair de novo. 2011, questão 2003, né? CPC 2011, vamos lá. Dois vasos comunicantes iguais, cada um deles com tubos cilíndricos verticais iguais, interligados por um orifício na sua parte inferior. Ou seja, eu tenho dois vasos aqui, estão interligados aqui por um orifício. Esse orifício aqui está até meio grande, né? Mas não tem problema, e eles têm formatos cilíndricos aqui na parte vertical. Até agora foi o que ele me disse, beleza. Vamos continuar aqui. Lembra que esse tipo de questão, essas questões são muito grandes, galera, grandes em questão de texto, para essas questões lá de dinâmica de partícula. Mas você tem 9 minutos para ler a questão, lê com atenção, entende bem o movimento, entende o experimento, entende o que está acontecendo e vai escrevendo, sem muito mistério, tá? Não tem pressa, leu, desenhou, vai entendendo passo a passo. Então vamos lá, o que é que ele diz mais? Um dos sistemas está com água e o líquido A, beleza, e outro com água e um líquido B. Os líquidos A e B não são emissíveis na água. Beleza, então aqui, ó, vamos escrever aqui, ó, aqui A e aqui B. O que é que está acontecendo? Neste tubo aqui vai ser parecido com aquele caso do meio lá que a gente estudou lá. Vou ter aqui água e outro líquido não emissível. E nesse caso aqui eu vou ter água e outro líquido que ele chamou de B, também não emissível. Beleza, foi o que ele me disse até agora. Não vou desenhar porque eu não sei as proporções, não sei como é que está aqui. Vamos entender aqui. Mas eu sei que tem um líquido, dois líquidos aqui em cada. Água e A, água e B. O volume da água em ambos os sistemas são iguais. Beleza. E o mesmo ocorrendo para os volumes de A e B. Beleza. Tanto o volume de água quanto o volume de A e B são iguais. Show. Os líquidos estão em repouso, faz sentido porque é hidrostática, né? Só que a gente não está. Nesse caso a gente sabe que é uma questão de hidrostática porque está na aula de hidrostática. Mas lembra aqui, a gente já, quando o líquido está em repouso, ativaria o gatilho de hidrostática, né? Mas vasocomunicante já deixa claro hidrostática. E a quantidade de A e B é pequena, de forma que os tubos contêm água. Um dos tubos contém água e o outro tubo contém água na parte inferior e o outro líquido acima. Ou seja, num dos tubos aqui eu posso escolher qualquer um, vai ter somente água, e na outra coluna, pode ser essa, vai ter a água na parte inferior e o líquido A ou B em cima. Foi o que ele disse aqui, ó. Vai ter a água na parte inferior e o líquido B acima. Não vou desenhar aqui porque eu ainda não sei como é que está funcionando aqui, né? Mas vamos ler a questão primeiro para a gente colocar os líquidos aqui. Seja Mi A e Mi B as densidades da água, do líquido A e do líquido B, respectivamente, H1A e H2A as alturas das colunas de água do primeiro sistema, desse sistema aqui, e H de 1B e H2B as alturas da coluna do segundo sistema. Beleza. Onde, informação importantíssima aqui, H de 2A e H de 2B correspondem aos tubos que têm apenas água. Ou seja, H de 2A e H de 2B são as alturas dos tubos que se tiver somente água. Porque lembra, é um tubo com água e o tubo com água e o outro líquido, né? Então, beleza. Aí a outra informação importantíssima. A densidade de A é menor do que a densidade da água, que é menor do que a densidade de B. Ou seja, densidade de A é menor do que a densidade de B, né? Fiquei aqui. O que é que isso me traz, galera? Olha, pensa comigo. O que foi que ele me disse na questão? Ele me disse que os volumes são iguais. Volumes são iguais. Ou seja, o que é que está acontecendo aqui, galera? Nesse líquido aqui, vamos desenhar aqui o que é que aconteceu aqui, ó. Eu tenho um líquido A aqui, né? Na outra coluna vai ter um líquido, a água aqui no inferior e o líquido A aqui em cima, né? Isso que ele está me dizendo. E que aqui, nesse caso aqui, ó, a coluna que tem só água
Essa altura aqui é H de 2A. Não foi? E aqui vai ter outra altura, que é só de água aqui, H2B. Só que olha só, os líquidos têm o mesmo volume. E ele está falando de densidade. Galera, qual é a fórmula do volume? Qual é a fórmula da densidade? Densidade é quem? Massa sobre o volume. Só que densidade de A, né? Densidade de A e a densidade de B também, né? Densidade de B vai ser quem? Massa sobre o volume. Aí eu vou e penso no seguinte. Ele me disse que os volumes são iguais. Ou seja, para D de B, a densidade de B ser maior, isso é um Mi aqui, eu coloquei um D de costume. Para a densidade de B ser maior do que a densidade de A, o que é que tem que acontecer? A massa de B, especificamente, precisa ser maior do que a de A. Então aqui, ó, seguindo a mesma lógica, massa de A é menor do que a massa de B. E massa, galera, está relacionada a quem? Pressão, né? A força. Força é quem? Massa vezes aceleração. A aceleração não muda. Massa vai mudar. Ou seja, se o líquido B é mais pesado, que ele tem mais massa, né, e no mesmo volume, o que é que vai acontecer? Ele vai exercer, galera, uma pressão maior no líquido. Ele é mais pesado. Ou seja, essas alturas aqui são diferentes, ó. A água vai descer mais. Essa aqui agora é uma nova altura. Aqui, ó. A gente vai chamar de quem? H de 2B. Como ele disse aqui, H de 2A e H de 2B. 2B é só a coluna de água. Já nessa sacada aqui, a gente já consegue matar muita coisa. Porque só sabendo que a densidade, que ele é mais pesado, ele vai deslocar mais massa de água. Vai empurrar mais para baixo. Ou seja, esse outro aqui, ó, que seria quem? Seria meu H de 1A, né? H de 1A. E aqui é quem? H de 2B. Né? Não, H de 1B, na verdade. Né? O 2 fica... O 2 é desse lado aqui. H de 1B. Show, que é justamente essas relações de altura que ele está buscando. Dá para fazer pela pressão hidrostática? Dá, tranquilo. Mas olhando por esse lado aqui, galera, sabendo da relação de densidade, que ela é fundamental, como eu já disse nas questões que envolvem aqui a hidrostática, você descobre, olha só, logo de cara aqui eu sei que quem? H de 2A tem que ser menor do que H de 2B, não é? H de 2B sofreu uma força maior de deslocamento e ele vai se deslocar mais aqui. Então vamos ver aqui, ó. H de 2A, vamos ver aqui, ó. H2A está sendo menor. Aqui está errado, aqui está ao contrário, H2B está sendo menor. Cortei, vamos ver aqui. H2A, essa aqui respeita, 2A e 2B. Isso aqui está valendo. Vamos ver aqui, ó. B e A não tá correspondendo. A está sendo maior, cortei também. Vamos ver essa relação aqui. Aqui de novo, ó, B está sendo maior do que A. Na verdade, B está sendo menor do que A. Também não faz sentido. Nesse caso aqui, ó, A está sendo menor do que B. Então, temos duas alternativas. Beleza, agora vamos ver a altura de 1. A altura de 1 nesse caso, H de 1A. Vou até inverter aqui, porque está tudo seguindo a lógica do maior que. Como o líquido B é mais pesado, H de 1B é menor, né? Que é a altura da água ali, ó. Essa alturazinha aqui, H de 1B. Então vamos lá. Então aqui eu sei que H de 1B é menor do que H de 1A. Porque esse líquido aqui é mais leve. Então vamos para cá. H de 1B é menor do que H de 1A. Que está respeitando, tá? H de 1B tá. Só que H de 2A, cadê? H de 2A é maior do que quem? H de 1A. Essa informação não tem sentido. H de 2A é maior do que H de 1A. Com certeza é maior. Porque o líquido aqui está exercendo uma força sobre essa altura aqui, ó.
Não tem como H de 1A ser maior. Esse líquido aqui não vai puxar para cima. Essa formação aqui é loucura. Loucura total. Vamos ver aqui se bate. H de 1B menor do que H de 1A. Show. Que ainda é menor do que H de 2B. E H2A é menor do que H2B. Bateu exatamente aqui. H2A e 2B. E ainda bate aqui que H de 1A é menor do que H de 2A. Cadê H2A? Também. Então aqui bateu o gabarito letra A, somente respondendo sabendo essa relação de altura. Então, tranquilo, galera. Tranquilo demais. Você tem que ter qual é a sacada da questão. É você ver isso aqui, ver essas informações aqui e lembrar, ou seja, opa, tem massa. Se o volume é igual, a massa aqui é maior. Então o líquido A, né, só em densidade, nem precisa falar muito, né, mas só sabendo que a densidade é maior, já sabe que ele vai exercer uma pressão maior ali, né, dentro, naquele líquido. E vai haver um deslocamento aqui. O deslocamento daqui do líquido mais denso, na coluna que só tem água, é maior do que na do líquido menos denso. Então, chuva de verão aqui, questão 11, tranquilaço, tá? Tranquilaço mesmo. Então, outro tipo de abordagem aqui, ó, vamos lá. 2017, questão 2019. Duas colunas verticais de 1 metro de altura e 10 centímetros de diâmetro, beleza? Opa, estão ligadas por um cano de volume desprezível na sua parte inferior, beleza? Só que qual é o formato dessas colunas? Que ele não me disse ainda, né? Só disse o diâmetro. As colunas estão preenchidas com um líquido até 50 centímetros de altura, um mesmo líquido, com comunicação pelos canos da liga, beleza? Uma placa de diâmetro desprezível, de diâmetro 10 centímetros e massa desprezível, é apoiada sobre a superfície do líquido num dos cilindros. Opa, descobri quem é o formato dos vasos comunicantes aqui, né? Então, olha só o que ele está me dizendo aqui, ó. Eu tenho, a primeira coisa que ele me disse aqui, que eu tenho dois líquidos e eles estão, isso aqui tem 1 metro de altura, isso aqui tem 1 metro de altura, e aqui o líquido tem 50 centímetros, está na metade aqui, né? Aqui, 50 centímetros, ou 0,5 metros, né? Beleza. Só que o que foi que ocorreu depois? Isso foi a primeira coisa. Uma placa é colocada aqui sobre o líquido de formato cilíndrico, beleza? E sobre ela é colocada uma massa de um cubo de 500 gramas. Ou seja, o que foi que aconteceu aqui, né? Ele vai colocar uma massa aqui em qualquer lugar aqui, junto, parece naquele caso 3, né? Ele vai colocar um cubo de massa de 500 gramas. Beleza. E as alturas da coluna do líquido vão se alterar, obviamente, né? Está exercendo uma força ali ao cubo. Se alteram até que o sistema fique em equilíbrio. Show. Observa-se que nessa situação a coluna líquida abaixo da placa tem 30 centímetros. Opa, você lembra que aqui e aqui antes tinha o quê? 50 centímetros, né? Os 0,5 metros. Só que agora mudou para 30 centímetros. Então vamos lá. Foi o que ocorreu aqui, ó. Coloquei aqui uma massa aqui. Antes era 50, agora aqui é 30. Agora aqui ficou 30. Só que se aqui era 50, aqui é 30, galera, a proporção é respeitada, tá? Não existe isso não. O líquido não vai sumir. Então olha só aqui. Se aqui é 30, com essa informação eu já sei o quê? Que essa altura aqui agora mudou de 50 para... Opa, cadê a minha caneta? Bugou. Mudou de 50, aqui perdeu 20, aqui vou aumentar 20, 70 centímetros ou 0,7 metros. Vamos ver qual é a unidade. Está falando só em centímetros, só que aqui ele falou em metro, né? Vamos ver. Observando a situação, a altura de 5 centímetros. Suponha que não há atrito entre a placa e a parede da coluna, beleza? E que nesse mecanismo, a placa suportando o cubo continua na superfície do líquido.
tem que supor mesmo, porque de repente vai que essa massa afunda, né? Então tem que estar ali para continuar exercendo a pressão, né? Nessas condições, a densidade do líquido em gramas por centímetro é quanto? Show de bola. Então, a unidade que ele quer, ainda bem que ele disse, porque tem metro aqui, ele envolveu o metro com centímetro, e ainda tem grama aqui, não ia saber se ia transformar para quilo ou para metro, no caso da altura. Gramas por centímetro cúbico, show. Beleza, galera, questãozinha clássica aqui, tá? Foi o que aconteceu aqui, né? Colocou uma, antes estava assim os 2,50, agora eu coloquei uma massa aqui, né? Coloquei uma placa junto com um cubo e desceu 20 centímetros, aqui aumentou 20, ele quer a densidade. Então lembra, a pressão aqui, vou colocar de outra cor aqui. Lembra que a gente estudou isso aqui? Pressão aqui, ó, um ponto justamente abaixo da placa e acima do líquido é igual a isso aqui, ó, esse mesmo ponto aqui, ó. Esse mesmo ponto que está o quê? A uma altura, a mesma altura ali, ó. Tá? A uma altura daqui de 30 centímetros. É em centímetros que tá vendo, beleza. Aqui. Tá até um pouco torto aqui, deixa eu colocar um desenho mais bonito, né? Tá algo mais bonito. O ponto ali na mesma altura seria aqui os 30 centímetros. Show! Ele quer a densidade. Chuva de verão, então, lembra da fórmula? A fórmula vai ser quem? Aqui, ó, vai ser força sobre área, né? Força sobre área. Aqui estão exercendo uma força, uma pressão aqui. É igual a quem? É igual a densidade do líquido, que eu não sei, vezes a gravidade, vezes a altura. Nessa questão aqui, ele não disse quanto era para considerar a gravidade. Isso é um problema, tá? Isso é um problema sério, porque olha como está aqui. 0.25, 0.5, 0.75, 0.1 e 0.25. Será que considerar 10 ou 9.8 ou 9.81 vai fazer diferença? Isso aqui é um problema porque os resultados estão muito próximos. Nessa época não tinha calculadora. Isso aqui é um problema que não pode acontecer. Mas infelizmente o CPC jogou esse abacaxi, tá? Mas vamos lá, vamos ver se vai interferir. Mas o correto é que ele dê quanto é para considerar. Principalmente nesse tipo de alternativa aqui, que está muito próximo os valores. Então vamos lá. Quem é minha força aqui, galera? Minha força eu sei que é massa sobre volume, né? Massa vezes aceleração. Massa sobre volume. Show. Que é a força-peso do cubo aqui. Do cubo. O cubo está exercendo uma força-peso. Só que essa força está sendo aplicada em quem? Numa área. Que área é essa, galera? É a do cubo? Negativo. É a da placa cilíndrica. Cilíndrica. Ele precisava dizer qual era o formato. Cilíndrica. O tubo é cilíndrico. Então a placa ela é em formato circular, porque ela é de massa desprezível, ela não é um cilindro, né? Qual é a área do cilindro, galera? A área do círculo, né? Do círculo. Que é a área da base do círculo, né? Do cilindro, no caso. Então aqui vai ser quem? A área é π r ao quadrado, né? Vezes quem? Vezes OGH. Show, π r ao quadrado. Vamos ver aqui. Então vamos substituir aqui agora, né? Minha massa, opa, já escrevi a massa. Minha massa eu sei, ele quer em gramas, tudo em grama em centímetros. Show de bola, então. 500 gramas multiplicado por quem? A aceleração. Quem vai ser a minha aceleração? Aí vamos lá, né? Nesse caso aqui, galera, eu recomendo colocar 9.8, tá? Ele não deu, tá muito próximo. Eu colocaria 9.8. Só que nesse tempo aqui, 2017 não foi, na primeira fase não foi autorizado a usar calculadora. Mas está muito próximo, o CPC não falou calculadora. A gente não sabe nem se em 2021 ele vai liberar também, né? Então vamos lá. Vezes quem? A área. Olha só, fica atento numa coisa aqui, galera. Tem π aqui e tem π na resposta. Ou seja, ele também não me disse se era para substituir o valor de π ou não.
deixa o π lá, tá? Se o π tá na resposta, deixa o π lá. E vezes quem vai ser o raio. Ele disse aqui, ó, o cilindro tem diâmetro de 10 centímetros. Então a placa também tem que ter 10 centímetros, né? A placa vai ter 10 centímetros e o raio de 10 centímetros aqui seria 5. 5 ao quadrado vai dar quem? 25. Vai ser igual a quem? A densidade que a gente quer descobrir. A gravidade, 9,8. Dá até para cortar aqui, mas tem problema não. Vezes quem? Vezes a altura. A altura, os 30, negativo, viu? A altura em relação à superfície. A altura de quem? A altura desse ponto aqui, ó. Se daqui para cá é 30, daqui para cima para a superfície é 40. Vezes, esse 8 aqui tá estranho, vezes 40. Então, fazendo as contas aqui, galera. Fazendo as contas aqui, eu até esqueci de fazer quanto é que 500 por 9,8 vai dar algo bem próximo de 5.000. 500 vezes 9,8 vai dar aqui, ó, 49.000. Show, 49.000. 49.000 dividido por quem? Por 25 vezes essa outra brincadeira aqui, ó. 25 vezes 9,48 aqui dá 392, né? 392. Então, 9.800. Pi, né? O pi eu não mudei. Só passei para aqui para baixo, vai dar densidade. Fazendo essa brincadeira aqui, 9.800, eu poderia cortar aqui. Poderia cortar isso aqui também. 9.800. Eu queria 490 dividido por 98, né? Na verdade é 98.800, tá, gente? Não é 9.800 não, é 98.800. Então aqui foi 490 dividido por 980. Então 490 dividido por 980 dá exatamente 0, vou colocar uma setinha aqui. O ρ dá exatamente 0,5 sobre π. 0,5 sobre π, uma metade do outro. Show, gabarito aqui, ó. Letra B, sem mistério, né? Eu acho que como tem gravidade dos dois lados, nesse caso aqui não vai influenciar, tá? Nesse caso aqui poderia colocar 10, 9, 8, 9,81. Não iria influenciar. Então foi por isso que ele não deu. Mas, graças a Deus, né, que não impactou, foi bem pensado, né, nesse tipo de questão. Show de bola então, galera. Letra B aqui, sem muito mistério, tá? Lembra sempre aqui do esquema da área. É a área, né, não é a área do cubo não, é a área do que está apoiado em cima dele. Podia ser um triângulo, podia ser um quadrado, o que for. Você pensou em definir que era um cilindro, que no caso é um ciclo, né? Se a massa é desprezível, ela é bem fininha, na verdade é um ciclo. Então, essas aplicações de vasos comunicantes, tá bem tranquilo mesmo, né? Então pratica aí, tem muito exercício que o CPCM já jogou sobre vasos comunicantes, agora você já tem total, né? Total habilidade agora, capacidade de responder as questões que já caíram voltado a essa parte de hidrostática. Beleza, galera? Tamo junto, até a próxima aula.